Olá, meus amados. No vídeo anterior foi explicado que participar do pão do verdadeiro evangelho pode acarretar que tenhamos que beber do vinho da perseguição, ou até mesmo do cálice do Senhor, o cálice da tortura. Aprendemos que as consequências de nos alimentarmos e compartilharmos desse pão serão doces e amargas, inevitavelmente. E hoje, neste vídeo, a fim de que sejam esclarecidas todas as dúvidas acerca deste assunto, eu te convido a pegar a sua Bíblia, pois vamos usar muito a Bíblia e a navegar comigo neste assunto da ceia, que tem sido um grande mistério para muitos. Este estudo será dividido em 3 sessões, e se você quer mesmo se aprofundar nesse assunto, peço que acompanhe até o final. Será revelado a você todo o mistério da ceia. Você sabe qual é a ceia que Cristo pediu para lembrarmos? Cristo instituiu um ritual com o pão e o vinho emblemáticos. Afinal de contas, o que queria Cristo ensinar na sua última ceia aqui na terra com os seus discípulos? Leia comigo João capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Por meio disso saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Isto mesmo, por trás do mistério da ceia, há um grande ensino de amor. Deixe-me te contar um segredo. Toda vez que você perceber, ali naquele estudo da palavra que você faz, um grande ensino de amor, é sinal de que você compreendeu a palavra que você leu. E o que extraímos do estudo da ceia é justamente esse grande ensino de amor. Em Lucas capítulo 22, versículo 15, Cristo diz que desejou muito comer com os discípulos a refeição pascual, a Páscoa. Ele estava falando da Páscoa. Cristo também diz que não a comeria novamente até que a refeição, ou o significado da refeição que ele comeu, se cumprisse no reino de Deus. Mateus 19, 28 explica o que Cristo quis dizer com essas palavras. Quer dizer, Cristo não poderia se referir a comer literalmente a Páscoa judaica nesse texto, nem se referir a qualquer coisa material, pois o que ele comeria nos céus não seria nada físico, conforme nos mostra 1 Coríntios 15, versículo 50. Então o texto diz, que ele não comeria novamente até que se cumprisse no reino de Deus. Ou seja, no reino de Deus ele comeria. Só que nos céus, Cristo não come de alimento físico. Então, nesse versículo, tudo que ele falou nesse versículo aqui, em Lucas 22:15, era realmente algo espiritual que ele estava falando. Ele estava falando de alimento espiritual. Muito bem. Mas que significado tão importante teve aquela Páscoa para Cristo? Qual o significado dela no reino de Deus? Vamos por parte. O que significa comer e beber para Cristo? Cristo nos dá uma pista em João, capítulo 4, versículo 34, ao dizer: Meu alimento é eu fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Agora que sabe o significado disso, irá entender por que aquela Páscoa que antecedeu a partilha do pão e do vinho foi tão importante para Cristo. Por que é tão importante hoje? E como será ainda muito mais importante no reino de Deus? E como aquela Páscoa, bem como o significado daquele pão e daquele vinho, tem importância na sua vida hoje. João capítulo 6, versículo 58 diz: Este é o pão que desceu do céu. Não é como quando os vossos antepassados comeram e, não obstante, morreram. Quem se alimentar deste pão viverá para sempre. Deste pão, no caso, é Cristo. Você tem dúvida a respeito de qual pão Cristo estava falando? Acompanhe, por favor, o grande significado desta ceia. Ao analisar os 3 evangelhos que falam do momento da Páscoa, em nenhum deles consta que Cristo comeu quer do cordeiro pascual, quer do pão e vinho. Por que razão, provavelmente, Cristo não participou em comer fisicamente, quer do cordeiro pascual, quer do vinho
literais. Cristo quis mostrar que a comida espiritual era muito mais importante para ele do que aquela comida física. Vamos ler João 4, 31 e 34? Diz assim: Entre mentes, os discípulos instavam com ele, dizendo: Rabi, come. Mas ele lhes disse: Tenho alimento para comer, de que vós não sabeis. Os discípulos começaram assim a dizer uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus disse-lhes: Meu alimento é eu fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Durante a ceia, Cristo deve ter se restringido de comer e beber para que os discípulos entendessem que ele não falava de pão e vinho literais, nem de comer aquela Páscoa literalmente, mas de algo muito melhor e muito maior. Leia comigo Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz: Pois o reino de Deus não significa comer e beber, mas significa justiça e paz e alegria com o Espírito Santo. O que então Cristo comeu, que comeria nos céus? Lucas 22, versículo 28 ao 30, responde ao dizer: No entanto, vós sois os que ficastes comigo nas minhas provações, e eu faço convosco um pacto, assim como meu Pai fez comigo um pacto para um reino, a fim de que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O julgar das 12 tribos se refere às nações que viverão na terra. Elas serão em 12 nações ou 12 tribos ao todo, mas esse é assunto para outro vídeo. Cristo se alimentou da alegria e do amor e do companheirismo puro e agradável com os seus discípulos. E ele só se alimentaria novamente dessa forma no reino de Deus nos céus. Ou seja, a partir do estabelecimento do reino nos céus, quando Cristo compartilharia da presença de seus discípulos e se alegraria com sua esposa em todas as coisas. Então esse convite que Cristo fez aos discípulos, essa afirmação dele de que ele ia se alimentar com os seus discípulos nos céus, era se alimentar de coisas agradáveis, mas não de alimento físico. Então quando ele fala comer e beber a minha mesa, ele se refere a se alimentar de todos os frutos espirituais que o reino de Deus promoverá na terra. Então essa vai ser a alegria que tanto Cristo quanto a sua esposa participarão juntos quando estiverem governando o planeta Terra. Vamos ver aqui Mateus 8,11, onde fala de se... Você pode ver, Mateus 8,11, onde fala de se alimentar com Abraão, Isaac e Jacó, representando, é claro, os que têm fé. Abraão representa a fé, né? Jacó representa Isaac representa a obediência e Jacó representa a perseverança. Então essas pessoas, né, obedientes, as pessoas que têm fé e que perseveram até o final, são essas as quais Cristo vai compartilhar este reino. Você pode comparar isso com Mateus capítulo 25, versículo 10, onde também fala da noiva, pronta para compartilhar da presença de seu Senhor, que é o Cristo. No versículo 18 de Lucas 22, Cristo diz que de agora em diante não beberia mais do produto da videira. Bem, nós sabemos que quando ele estava na cruz, ele experimentou vinho com mirra, né? Vinho com fel. Então ele experimentou do produto da videira. Mas em Lucas 18, versículo 18, capítulo 22, ele diz que não beberia mais do produto da videira. Então ele já não estava mais se referindo ao vinho literal. Isso tudo mostra, meus irmãos, que a ceia ela é toda espiritual. Tudo que Cristo fez ali, fisicamente, tem um grande significado espiritual. Ele sempre usava o físico para ensinar o espiritual. Muito bem, então o que é a videira? Vamos ler João 15, versículo 1 ao 5, diz assim: Eu sou a videira, a verdadeira videira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos falei. Permanecei em união comigo, e eu em união convosco. Assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, a menos que permaneça na videira. Do mesmo modo, tampouco vós podeis,
a menos que permaneçais em união comigo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em união comigo e eu em união com ele, este dá muito fruto, porque separados de mim não podeis fazer nada. A videira é Cristo. E o que é o produto da videira? São os frutos. Cristo chamou de pequenos os ramos, seus discípulos, que produzem esses frutos. João capítulo 15, versículo 4 e o versículo 8 mostra isso. O que Cristo bebe então? Ele bebe do vinho da alegria e da paz e da satisfação com esses ramos, essas criancinhas em Cristo, que produzem os frutos do Espírito Santo, os quais são amor, alegria, paz, longanimidade ou temperança, bondade, brandura, fé e autodomínio. Lemos Hebreus capítulo 2, versículo 13, que diz: E novamente, terei nele a minha confiança, e novamente, aqui estou eu e as criancinhas que o Senhor me deu. Então a glória de Cristo é participar com estas criancinhas. Cristo, ele está montando uma creche nos céus de pessoas inocentes, semelhantes a crianças, puras. Ele está preparando a sua noiva. E a sua noiva é esse tipo de noiva, né? Pessoas puras, inocentes, bondosas, perdoadoras, que têm autodomínio. Então são essas pessoas que vão fazer parte da noiva ou da futura esposa de Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 3 também diz: Deveras eu vos digo, a menos que deis meia volta e vos torneis como criancinhas, de modo algum entrareis no reino dos céus. Observe que na palavra de Deus, tanto a bebida quanto a comida podem simbolizar ou estar associado tanto a júbilo e alegria, como a contentamento e justiça e paz. Vamos ler? Provérbios 4,17 diz: Pois alimentaram-se do pão da iniquidade e bebem do vinho de atos de violência. Agora o capítulo 7, versículo 18, desse mesmo livro de Provérbios, que nos diz: Vem deveras, bebamos fartamente do amor até amanhã. Regalemo-nos deveras mutuamente com expressões de amor. Beber pode também estar relacionado à ira ou à adversidade. Jeremias 51,7 diz: Babilônia tem sido um copo de ouro na mão do Senhor, embriagando toda a terra. As nações beberam do seu vinho, por isso é que as nações estão agindo como doidas. E Apocalipse 16, versículo 19 declara: E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Babilônia, a grande, foi lembrada à vista de Deus para dar-lhe o copo do vinho da ira do seu furor. Portanto, a ceia que Cristo disse que comeria ou se alegraria nos céus seriam seus discípulos. Cristo cearia, se alegraria de seus discípulos ceariam, se alegrariam de Cristo. Nada mais comum do que um relacionamento entre o marido e a esposa. Por isso que Cristo chama seus discípulos de sua esposa. Eles se alegrariam uns com os outros dessa forma, somente nos céus. Agora vamos confirmar isso em 2 textos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, que diz: Consequentemente, guardemos a festividade, não com o velho fermento, nem com o fermento de maldade e iniquidade, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Paulo sabia da representação do pão, transformando cada cristão que imita Cristo num pão espiritual. Por isso falou essas palavras. Lemos agora João 16, 20 ao 22, que nos diz: Digo-vos em toda a verdade, chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós sereis contristados, mas o vosso pesar será transformado em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, tem pesar, porque chegou a sua hora, mas quando ela deu à luz a criancinha, não se lembra mais da tribulação, por causa da alegria de que um homem tem nascido no mundo. Portanto, vós também deveras tendes agora pesar, mas hei de ver-vos novamente, e os vossos corações se alegrarão, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Esse texto, meus irmãos, mostra os sentimentos de Cristo para com seus discípulos e de como ele apreciava a companhia deles. Mas havia de fato nesta última ceia de Cristo como humano na terra um momento de muita satisfação e alegria. Cristo, evidentemente, olhava para os olhos de cada um de seus discípulos e conseguia enxergar o amor, a inocência, o zelo, e essas coisas o atraíam e o enchiam
de alegria. Ele não queria se despir da companhia de seus discípulos. Por isso foi aos céus com o coração partido, mas breve os encontraria de novo. Tanto Mateus quanto Marcos e Lucas contam que enquanto os discípulos comiam a Páscoa, Cristo pegou um pão e um cálice de vinho e deu aos discípulos. Vocês podem confirmar isso em Mateus 26, 21, e o versículo 26 e o versículo 27, que diz: Enquanto comiam, ele disse: Deveras eu vos digo, um de vós me trairá. Ao continuarem a comer, Jesus tomou um pão e, depois de proferir uma bênção, partiu-o e, dando aos discípulos, disse: Tomai, comei, isto significa meu corpo. Tomou também um copo e, tendo dado graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele, todos vós. Marcos capítulo 14, versículo 18, 22 e 23 também diz: E enquanto se recostavam à mesa e comiam, Jesus disse: Deveras eu vos digo, um de vós que está comendo comigo me trairá. E enquanto continuavam a comer, tomou um pão, proferiu uma bênção, partiu-o e o deu a eles e disse: Tomai-o, isso significa meu corpo. E tomando um copo, rendeu graças e o deu a eles, e todos beberam dele. E Lucas capítulo 22, versículo 19 e o 20 diz: Tomou também um pão, deu graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: Isso significa meu corpo, que há de ser dado em vosso benefício. Persisti em fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo também, o copo, depois de terem tomado a refeição noturna, dizendo: Este copo significa o novo pacto em virtude do meu sangue, que há de ser derramado em vosso benefício. Ao prestarmos atenção nos detalhes desses evangelhos, vamos entender o que Cristo quis ensinar na sua última ceia como humano na terra. O que Cristo quis ensinar, já falamos, está registrado em João 13:35. Mateus no capítulo 26 e no versículo 26 ao 28 diz: Ao continuarem a comer, Cristo tomou um pão e, depois de proferir uma bênção, partiu-o e, dando aos discípulos, disse: Tomai e comei. Isso significa: representa meu corpo. Tomou também um copo e, tendo dado graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos vós, pois isso significa: representa meu sangue do pacto, que há de ser derramado em benefício de muitos, para o perdão de pecados. Marcos praticamente repete as mesmas palavras de Mateus em Marcos capítulo 14, versículos do 22 ao 24. Observe que nenhum dos discípulos, ao escreverem sobre a ceia, deram ênfase no comer, pois quem se alimenta de Cristo é realmente quem partilha o Cristo. Se você partilha, você sempre se alimenta, mas se alguém só se alimenta sem partilhar, deixa de se alimentar. Lucas, no capítulo 22, 19, não coloca depois do comei a frase: persisti em fazer isso em memória de mim. Não. Mas Lucas coloca essa frase depois da frase de partilha, que diz: tomou também um pão, deu graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto significa, representa meu corpo, que há de ser dado em vosso benefício. Persisti em fazer isso em memória de mim. Lucas é o único que coloca a frase: persisti em fazer isso em memória de mim. Então, como poderíamos entender as palavras dos três evangelistas? Da seguinte forma: ao continuarem a comer, Cristo tomou um pão e, depois de proferir uma bênção, partiu-o e, dando aos discípulos, disse: persistam em fazer isso em memória de mim. Depois disse: tomai e comei. Isso significa, representa meu corpo. Tomou também um copo e, tendo dado graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos vós, pois isso significa ou representa meu sangue do pacto, que há de ser derramado em benefício de muitos para o perdão de pecados. Persistam em fazer isso. Isso o quê? Comer? Partir ou partilhar um pão? Não, não é comer. É primeiramente partir em vários ensinos, o Cristo, por entender seus ensinos. Isso se faz orando, estudando e pedindo revelação a Deus. E logo em seguida é persistir em partilhar entre todos esse pão, o Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo do 26 ao 29, mostra como se partilha esse pão ao dizer: o segredo sagrado que estava escondido dos passados sistemas de coisas e das gerações passadas, mas agora tem sido manifesto aos seus santos, a quem Deus se agradou
de dar a saber quais são as riquezas gloriosas deste segredo sagrado entre as nações. É Cristo em união convosco, a esperança da sua glória. É a Ele que estamos propalando, admoestando cada homem e ensinando a cada homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada homem completo em união com Cristo. Para este fim é que deveras trabalho arduamente, esforçando-me de acordo com a operação dele que está agindo em mim com poder. Para ensinarmos a sabedoria que vem de cima e que está escondida em Cristo, precisamos partir o pão. Como nós partimos o Cristo? Por entender a respeito dele e compreender seus vários ensinos, principalmente o ensino de que ele veio nos resgatar. Depois de partir esse pão em vários pedaços, ou seja, entender seus vários ensinos, nós partilhamos o Cristo, por compartilhar os seus vários ensinos e o significado da sua morte, para que todos possam exercer fé, ou seja, ter consciência desse imenso sacrifício, assim como nos aconselha 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: Mas vós sois raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo para propriedade especial, para que divulgueis as excelências daquele que vos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Partir esse pão e beber desse vinho também significa se alegrar no significado feliz do que a sua morte representa para todo aquele que crê. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17 diz: O copo de bênção que abençoamos não é uma participação no sangue do Cristo? O pão que partimos não é uma participação no corpo do Cristo? Porque há um só pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo, pois estamos todos participando daquele um só pão. Isso mesmo, daquele pão, não do pão da padaria. João 17,13 também mostra a alegria que Cristo implantou em nossos corações. Percebemos essa alegria em todo o ensino da ceia. Quem exercer fé até a morte nesse sangue, realiza o pacto de filiação com Deus e o pacto do reino. Por isso é chamado de o pacto do reino. Em outra ocasião falaremos sobre o que é fé e como se exerce a fé. Assim como no antigo Israel havia o sacrifício de participação em comum, quando todos participavam e compartilhavam do sacrifício, conforme mostra Levítico 3, versículo 1, do mesmo modo Cristo disse: persistam em me partilhar, distribuam meu ensino de amor, justiça, verdade e fé. Veja Atos capítulo 13, versículo 47, que diz: De fato, o Senhor nos tem imposto o mandamento nas seguintes palavras: Eu te designei como luz das nações, para que sejas uma salvação até a extremidade da terra. E Mateus capítulo 5, versículo do 14 ao 16 diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. As pessoas acendem uma lâmpada e a colocam não debaixo do cesto de medida, mas no velador, e ela brilha sobre todos na casa. Do mesmo modo, deixai brilhar a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas obras excelentes e deem glória ao vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, me divulguem. Foi isso o que Cristo ensinou, e não como o sistema religioso ensina. E assim como diz 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, mas assim como por Deus fomos provados, aptos para sermos incumbidos das boas novas, assim falamos, agradando não a homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Assim, aquele sacrifício, o qual todos participavam, representa exatamente o que devemos fazer com o Cristo, partilhá-lo alegremente com todos. Os judeus, infelizmente, rejeitaram esse sacrifício e a vida eterna para a qual foram chamados. Por isso ela foi anunciada também às nações, como mostra Atos capítulo 13, versículo 46 e 47. Eles rejeitaram a vida eterna celestial, descrita em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, que diz: Trava a luta excelente da fé, apega-te firmemente à vida eterna para a qual foste chamado e fizeste uma excelente declaração pública diante de muitas testemunhas. Eles rejeitaram a salvação que foi realizada com o Espírito Santo, como nos revela Hebreus capítulo 2, versículo 3 e o 4, ao dizer: Como escaparemos nós, se tivermos negligenciado uma salvação de tal magnitude?
sendo que começou a ser anunciada por intermédio do nosso Senhor e nos foi confirmada por aqueles que o ouviram, ao passo que Deus se juntou em dar testemunho com sinais e também com portentos e várias obras poderosas, e com distribuições de Espírito Santo, segundo a sua vontade? Mas talvez você se pergunte, por que foi necessário realizar o pacto do reino com o sangue? Porque foi desse modo que Adão vendeu seu reino e sua paternidade sobre a humanidade. Adão entregou seu corpo inteiro e, por consequência, a humanidade ao pecado. Desse modo também foi que Cristo nos comprou de volta. Esse se tornou o preço da compra, com o seu sangue precioso, assim como nos mostra 1 de Pedro 1,19, e o seu corpo, que diz: mas foi com sangue precioso, como o de um cordeiro sem mácula, sem mancha, sim, o de Cristo. Os escolhidos que creem nesse sangue por se esforçarem a levar uma vida semelhante à de Cristo e por fim morrerem, realizam assim desse modo a sua parte do pacto, que também é realizada com sangue. Assim eles angariam, vamos dizer assim, esse direito, entre aspas, por meio da fé. Embora não tenham comprado a humanidade, assim como Cristo, Deus os considera como se a tivessem comprado, por meio da fé. Deus acredita a eles e lhes outorga esse direito sobre a humanidade, visto que reinarão com Cristo, se tornarão a esposa do Cordeiro e, por consequência, a mãe da humanidade. Mas esse é assunto para outro vídeo. Os escolhidos são presenteados como se também tivessem comprado a humanidade, ou o direito de a governarem. Depois de cumprirem a fé, passam a ter direito materno. Romanos capítulo 8, versículo 17 mostra essa herança, ou o direito ao dizer: então, se somos filhos, somos também herdeiros, deveras herdeiros de Deus, mas co-herdeiros de Cristo, desde que soframos juntamente, para que também sejamos glorificados juntamente. Então Deus aceita isso pela fé de tais escolhidos, pois Deus sabe que todos os escolhidos fariam sacrifícios semelhantes aos de Cristo em prol da salvação da humanidade. Romanos capítulo 8, versículo 36 ao 39 diz, se referindo a Paulo, que era um dos escolhidos: assim como está escrito, por tua causa estamos sendo entregues à morte o dia inteiro. Temos sido considerados como ovelhas para a matança. Ao contrário, em todas estas coisas estamos sendo completamente vitoriosos, por intermédio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Breve farei um vídeo explicando acerca dessa maternidade que Deus incutiu na futura esposa de Cristo e de como os seus filhos serão bem cuidados no paraíso na terra, por essa mãe e futura esposa de Cristo. Mas voltando ao assunto da ceia, Cristo pede para que persistam em partir e partilhá-lo, ao dizer, persistir em fazer isso. É importante entender que Cristo partiu o pão e deu aos discípulos, e ele fez o mesmo com o copo, ou seja, deu aos discípulos. Isso significa o que Cristo realmente ensinou naquela ceia, que devemos partilhar o pão, que é o ensino de Cristo. Este é o significado da ceia, a maior mensagem de amor da história realizada da maneira mais simples. Cear a Cristo é repassar toda a essência do que está registrado em Mateus 20, 28 e João 13, 35. Mateus 20, 28 diz, assim como o Filho do Homem não veio para que se lhe ministrasse, mas para ministrar e dar a sua alma, mas para servir e dar a sua alma como resgate em troca de muitos. Cristo não instituiu, meus irmãos, um comes e bebes ritualístico, não, mas ele quis passar um ensinamento importante. Por isso usou esse vívido cenário, visto que a fé se desenvolve em meio a dificuldades, assim como um tesouro difícil de encontrar, mas que nos ensina uma grande verdade. A fé é como uma grande árvore escondida numa pequena semente, para que nunca esquecemos de seu grande ensinamento pelas coisas mais simples, assim como nos garante capítulo 16 de João, versículo 25. Pois ao passo que algumas palavras podem ser esquecidas, e o vento levar, as ações falam mais alto e as imagens permanecem. É por isso que Cristo se utilizava desses dois recursos, o visual e as ações, para prender a atenção das pessoas na sua mensagem, assim como nos esclarece Lucas capítulo 8, versículo 10.
Façamos a pequena análise a respeito da ceia. Observe que Mateus, no capítulo 26, versículo 26, ou no final do 27, ou no final do 28, não diz a frase, persistir em fazer isso em memória de mim. Marcos também não diz isso. De fato, não é apropriado dizer essa frase, persistam em fazer isso em memória de mim, no final desses versículos, conforme mostrado, pois isso talvez daria ênfase no ato de comer. Os discípulos talvez entenderiam o que Cristo tem ensinado, persistam em comer. Mesmo que entendessem isso, em sentido espiritual, que é o que Cristo certamente também gostaria que eles entendessem, talvez não compreenderiam que, ao partilharem o ensino de Cristo, aí sim é que estariam realmente se alimentando dele. É por isso que somente Lucas diz essa frase, e mesmo assim após o ato de partilhar. Caso o Cristo comesse, ou mesmo os discípulos estivessem comendo, e Cristo recitasse as palavras, persistam em fazer isso, talvez posteriormente eles entendessem que se alimentar de Cristo era somente para eles, e que era só isso o que Cristo estava dizendo para eles fazerem. Eles não entenderiam que se alimentar do ensino de amor do Cristo não seria apenas guardá-lo só para si mesmos, e que não era para comerem sozinhos do alimento espiritual. Não se pode dizer que alguém que diz que se alimenta desse imenso amor de Cristo e ao mesmo tempo não compartilha esse mesmo amor com o próximo, ou seja, não divulga o Cristo, esteja realmente se alimentando desse ensino. Esse amor seria, na realidade, um amor egoísta ou infrutífero. Se quisesse, Cristo naturalmente poderia dizer a frase, persistam em fazer isso durante e depois de eles comerem, visto que nós sabemos que o significado de se alimentar do ensino do Cristo não é guardar esse ensino somente para si mesmo. No entanto, levando em consideração as limitações do entendimento de seus discípulos, Cristo não disse as palavras persistam em fazer isso durante ou após os discípulos comerem, mas disse durante o ato de partir e partilhar, justamente para que eles futuramente não entendessem errado. Então, tudo que Cristo fez, os mínimos detalhes, tem um grande significado, é só prestarmos bastante atenção. Veja em Jeremias capítulo 20, versículo 8 e o 9, a referência que se faz ao zelo ardente que estava em Isaías, em Cristo e em nós. Esse zelo ardente do verdadeiro pão que estava em Cristo e está em nossos corações nunca deve acabar. Temos que compartilhar o ensinamento cristão, tudo que Cristo nos ensinou e deixou registrado nos evangelhos. Pois aquele que nega um pão físico a outros, ou até mesmo nega o verdadeiro pão do céu, que é o próprio ensino de quem é o Cristo a outros, não tem o Cristo em si e, portanto, não pode compartilhá-lo. Pois aquele que realmente compartilha esse pão é o que realmente se alimenta dele. Como Paulo aconselhou Timóteo em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, ocupa-te nisso urgentemente, em época favorável e em época dificultosa, repreende, adverte, exorta, com toda a longanimidade e arte de ensino. E como a carta de 1 João 3, se não me engano, o versículo 18 diz, filhinhos, amemos não em palavra, nem com a língua, mas em ações e em verdade. Então, o amor se manifesta em obras. E se alimentar realmente desse pão é o que é realmente ter amor ao próximo. Ter amor ao próximo é o que é realmente se alimentar desse pão. Quem ama o seu próximo dá esse pão a ele em pedaços, é claro, até que todo o pão esteja formado na vida dele. Pois como nos diz João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E de fato o pão que eu hei de dar é a minha carne a favor da vida do mundo. Muito bem, chegamos ao final desse vídeo, não é um vídeo curto, mas é a única forma de passar todo o mistério da ceia de forma comprovada, juntamente com os textos bíblicos. E se você gostou, dê um like, se não é inscrito, se inscreva e compartilhe. Um abraço e aguarde a continuação desse vídeo para que você esteja a par de todo o desfecho da ceia ou refeição noturna do Senhor.